Uma boa tarde a todos. Eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e aperta os sinos para receber as notificações. Se você, de todas as formas, tem acompanhado os vídeos e tem gostado, compartilhe, deixe o seu ok, expresse a sua opinião. E se não gostar, diga, dentro dos paradigmas reais da democracia e do respeito ao próximo, aonde eu tenho me equivocado. Pois assim, fortalecemos o ponto de vista, mostrando que todas as discussões políticas, elas são válidas em todos os contextos para o fortalecimento da ética moral e do conhecimento popular. Mas em primeiro lugar, nessa tarde maravilhosa de sexta-feira que Deus nos deu, quero poder cumprimentar você com minha tarde maravilhosa e, acima de tudo, também propor um tema de alto gabarito de discussão na política brasileira. Bom, nós estamos analisando algumas movimentações, de pretensos candidatos a governador, alguns deles se colocando à frente nas pesquisas eleitorais, colocando a diversidade na realidade. Eu quero dar um destaque hoje para o candidato derrotado à presidência da República na eleição passada, o ex-prefeito Fernando Haddad. Fernando Haddad acredita veementemente que lidera as pesquisas de intenções de voto para o governo do estado de São Paulo, acreditando que o bolsonarismo se desdenhou ante a questão que envolve as respectivas facções que foram instauradas em prol da pandemia, que assim eles dizem que vivemos um governo totalmente genocida. Mas eles estão tão perdidos naquilo que eles falam, a começo de qual contexto? Primeiro que o senhor João Dória, uma vez tendo surfado na onda do presidente da República, tenta, de alguma forma, se dizer a figura que, de alguma maneira, tentou salvar o povo de maiores mortes e assim tentou ser o herói da nação. Bom, temos que também frisar e assegurar o seguinte: hoje João Dória não é mais candidato à presidência da República. Então é uma estratégia utilizar o nome de Dória de forma contrária ao PSDB, dizendo que ele não seguiu as diretrizes partidárias, uma vez que seu nome não subiu nas pesquisas da forma planejada. Então, hoje, uma vez ele saindo de cena, é uma figura a ser esquecida, com o intuito de alguma maneira, tentar fazer o PSDB ficar um pouco mais leve, Vamos dizer dessa forma. Só que mais leve com base em quê? Quem está com o PSDB do Rio de Janeiro? Rodrigo Felinto e / Epitácio Maia, ex-presidente da Câmara. Aquele que foi transformado em herói pelas retóricas da esquerda progressista. Outra figura que saiu do partido, o senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, hoje pré-candidato a vice-presidente, de quem até 4 anos atrás ele mesmo dizia que queria voltar ao poder na cara de pau, oferecendo uma reconstrução do que o próprio PT havia destruído. E por outro lado, nós mostramos que se tratam de dois partidos meramente perdidos no cenário nacional. Porque olha só como é que são as coisas. Você em algum momento vê o PT explorar Dilma Rousseff e tentar dizer ao povo brasileiro que foi induzido ao erro em apoiar o impeachment do que eles chamam de golpe? Com certeza não. Primeiro, que eles não vão querer bater em cima do MDB, que é uma aliança possível que interessa para eles. Embora eles assegurem com todas as plataformas possíveis
que o Centrão está em comunhão com Jair Bolsonaro. Mas nós sabemos que é um desejo muito grande de Lula e PT que toda a base do Centrão seja parte de uma ampla aliança de blocos para que se possa mostrar uma futura governabilidade na mesma proporção que nós vimos em 13 anos. E isso seria ala MDB, ala Bloco Kassab e ala Centrão Confederado, que são, no fundo, a mesma coisa, mas com distinções de prognósticos meramente diferentes. Até porque a PMDBização dos partidos tem ocorrido de maneira constante, como forma de se modernizar ao contexto político real da chamada Nova República. Ora, é aquele tipo de situação. A antipolítica, ela toma grandes proporções, e isso vem atraindo um eleitorado muito satisfatório, não para questões partidárias, porque afinal mostra-se que o partido político é apenas uma legenda que, por força da legislação eleitoral, obriga o candidato a estar afiliado. Mas o apartidarismo, em termos de militância, cresce de forma significativa, pois a burocracia estatutária de que se chama de democracia interna se torna obsoleto, pois favorecem determinados grupos políticos que se subdividem para sempre buscarem grandes espaços no governo. Assim nasce a confederação fisiológica, que tenta se resguardar num eventual novo contexto depois dos grandes desgastes. E assim também nascem os prognósticos capazes de modificar a nomenclatura da legenda. Exemplo, recentemente vimos a fusão de quem mesmo? Partido Social Liberal e Democratas. Quem é o PSL, o Partido Social Liberal? O presidente nacional do Hoje União Brasil, Luciano Caldas Bivar, aquele ex-dirigente do Esporte Clube do Recife, que subornou a CBF para colocar um jogador do clube o qual ele presidia na seleção brasileira. E o Democratas era quem mesmo? A distinção entre o antigo PFL ou o antigo PDS, as alas dissidentes, articuladas na Nova República do Centrão Neofisiológico. Ora, o União Brasil é bem a cara de quem gosta de um bom fundo partidário. Isso é neo-PMDBização, tentando colocar uma confederação, retirando o Moro do jogo, para evitar se indispor com Jair Bolsonaro, pois afinal, muito se libera, dentro de inúmeros partidos, o desejo de desfrutar da popularidade do presidente para, mais uma vez, tentarem articular dissidências, igual tentaram nesse período de pandemia. Só que isso daí é algo que pode cair por terra, ainda mais pelas proporções que o PL e os republicanos têm tomado de forma significativa. Inclusive, isso é muito perigoso, porque pode ser que o PL, após a eleição, venha a fundir-se com os republicanos. E o porquê disso? Pelo fato de que os republicanos lá atrás, eu não sei se vocês se recordam, o antigo PRB, fundado pelo senhor ex-senador Marcelo Crivella, que até 2 anos atrás era prefeito do Rio de Janeiro, pertencia ao Partido Municipalista Regional, PMR, que era o movimento que deu origem ao PRB em 2006. Anterior ao PMR, aonde que o Crivella era? Do PL. Oi? Aquele mesmo PL do bispo Carlos Alberto Rodrigues, envolvido no escândalo do Mensalão, que tinha por seu presidente nacional o mesmo de hoje, Valdemar da Costa Neto. Ah, mas o que significa isso? Que o Bolsonaro aceitou esse contexto? Não, pelo contrário. Bolsonaro, na verdade, apenas escolheu o PL, onde ele poderia ter domínio burocrático para filiar quem quisesse e colocasse seus reais aliados para conseguir a governabilidade. E com isso, vencer a sua queda de braço com os demais membros do Centrão. E hoje tem em mãos
o PL, o PTB, o próprio Republicanos, uma parte do Patriota e o Partido Progressista. Mas isso significa que é uma aliança que tem prazo de validade? Aparentemente sim. Mas unindo todos esses partidos e mais o que ele tiver de aliados, pode ser que ele se saia melhor nessa briga de galo. Afinal, muitos parlamentares não querem perder espaço no cenário político. E isso daí é muito satisfatório, onde a longo prazo poderá haver uma conjuntura neopartidária que dará origem ao que se chama de Aliança pelo Brasil, onde Jair Bolsonaro terá uma identidade própria, e isso levará a um grande declínio do capital eleitoral de partidos de centro. Por quê? Os partidos de centro, eles são a falta de opção daqueles que têm que votar anti-esquerda progressista radical. E por vias de regra, a reforma política será pressionada. Está explicado por que a União Brasil ainda não foi fundado na proporção devida? Está explicado, não está? Então, são inúmeros contextos que nós podemos levar em consideração no que se refere às conjunturas que estão sendo meramente contextualizadas. E mais do que isso, o desenvolvimento econômico do Brasil está sendo posto em prática. Você diz que não sente, mas quantas obras estão sendo realizadas Brasil afora que são esboço de um quadro daquilo que se pode refletir no futuro, colhendo os frutos da reindustrialização. Há cerca de alguns minutos atrás, estava lendo uma matéria sobre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, onde se falava sobre os grandes incentivos dados à agricultura a partir de 2018. Em primeiro lugar, o Brasil é um país muito dependente de commodities e matéria-prima, porque a industrialização ela foi enfraquecida pelos mais de 34 anos de governo socialista. A reindustrialização é um trabalho de longo prazo. E como que faz esse trabalho de longo prazo? Investindo pesado na produção e fazendo parcerias com o Ministério da Ciência e Tecnologia, junto ao tecnólogo astronauta Marcos Pontes, que é o nosso ministro, que vem buscando caminhos para reativar a soberania nacional, evitando que nós importemos linhas de montagem de grandes multinacionais, para retirar a nossa dependência do capital externo. E assim poderemos produzir através da nossa mão de obra com o nosso investimento. Isso poderá render grandes frutos para o Brasil, além da modernização das usinas hidrelétricas e do amplo investimento em energia solar, que faz parte da plataforma que o BNDES vem financiando. O BNDES restituiu cerca de 38% ao Tesouro Nacional de verbas às quais o mesmo foi dado como garantia pelos empréstimos concedidos sem qualquer tipo de prestação de conta ao povo brasileiro, a países subdesenvolvidos que são mais pobres do que o Brasil, né? E que não tinha-se nenhuma perspectiva para o resto do mundo. E o Brasil investiu pesado na construção de obras de alto valor que, na verdade, eram para estar sendo feitas aqui. E, além de tudo, arcamos com prejuízos bilionários financiados pelo INSS, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e também por outros empréstimos escusos que o governo do PT fez, pela perfuração de petróleo embaixo da camada do sal, o famoso pré-sal, que nada mais era do que a saída de recursos destinados às grandes campanhas políticas, ou até mesmo, quem sabe, por Centrão, hoje tão criticado pela esquerda, como forma de desidratar a antipolítica, querendo transformá-la em suposta hipocrisia. E muito mais que isso, à medida em que nós temos uma média de crescimento, em 3 anos e meio, de 1,8%, significa que estamos no alto percentual
se comparado ao grande encolhimento causado pela recessão dos governos dos grandes desmandos, onde nós recuperamos reservas internas sem aumentar o valor da dívida pública. Sofremos os problemas da pandemia, mas vemos superando ele de forma gradativa, e o mundo inteiro enfrenta esse grande colapso. E mesmo assim, o Brasil é um país de grandes investimentos. E esses grandes investimentos, nós colheremos os frutos nos próximos anos, com projeção já para o ano que vem de crescimento de 2,5%. Olha que maravilha! Obras para todo lado, construção de novas pontes, inauguração e revitalização da área portuária, dos aeroportos e também das grandes produções através daquelas famílias que estão recém-cadastradas no programa de agricultura familiar, que vão contribuir para o fortalecimento abundante dos produtos de primeira necessidade, que poderão chegar mais barato na mesa do brasileiro, com menos impostos e, acima de tudo, com grandes garantias de produtividade, favorecendo o livre mercado através da reforma tributária. E é por esse motivo que esses grandes investimentos que o governo ainda está por fazer envolve o encurtamento de distância através de pavimento, de estradas vicinais e de retomada de obras que são fundamentais para facilitar o escoamento das produções entre todas as regiões do Brasil que obtêm seus setores mais fortes, visando gerar mais emprego, distribuir renda e combater a dependência de programas sociais. O Auxílio Brasil, ele pode ser hoje algo imediatista. Afinal, é bom que se diga. Há quem queira falar que a fome não foi cessada. Mas eu quero saber quando que esse país esteve na mais perfeita condição. Somos um país em desenvolvimento. E é isso que esse governo quer. E para dar 1, 2, 3 passos para frente, é preciso recuar e mostrar a realidade. É muito melhor do que maquiar a realidade do Brasil e, acima de tudo, segurar a realidade inflacionária para que depois disso nós paguemos uma conta caríssima. E muito menos dar aumento para o servidor público federal sem uma regra de ouro, para que possamos, a longo prazo, discutir o estouro da dívida e consequências altíssimas na economia global. Um grande abraço a todos e que Deus acompanhe a cada um de vocês. Sou o Diego Santana, se inscreva no meu canal e aperte os sinos para receber as respectivas notificações. Fiquem com Deus, meus amigos.